Boa noite, crianças. Agora já foi, né? Hoje que eu lembrei. Isso, muito bom. Orem, lembrem de orar por essas crianças, viu? Às vezes a gente pensa que o culto está acontecendo aqui. Também, mas não só. As crianças estão ouvindo a palavra de Deus, sendo edificadas pela palavra de Deus. Orem por elas, ok? Gente, hoje vamos continuar a parte 3 da nossa conversa sobre casamento. E antes de mais nada, nós vamos falar sobre homens. E eu estou com uma pilhinha de livros aqui, lembrando algumas recomendações para você. Essa é basicamente uma segunda Bíblia. É um comentário bíblico, eu apresentei semana passada, mas talvez você não viu. É um comentário bíblico sobre família, tudo que a Bíblia fala sobre família, exaustivo, do começo ao fim, está aqui. Homens, nós temos estudado com um grupo de homens aqui, esse livro aqui, Homens Mais Parecidos com Jesus. Vale a pena para a sua devocional também, meditar sobre isso. Mas ele é preparado justamente para esses grupos pequenos. Se você quer juntar um grupinho de homens aí, ou amigos seus, enfim, quer estudar sobre o que Deus fala, a Bíblia fala sobre masculinidade, é um bom material. Esse livro, acho que o Davi falou esses tempos, O Silêncio de Adão, um nome bastante sugestivo, de um cara chamado Larry Crabb. Vai fazer uma análise dessa posição de Adão lá no Jardim do Éden, onde ele devia ter aberto a boca, mas ficou em silêncio, ok? E se você não é casado, eu tenho umas recomendações para você também. E tem trocentos livros ótimos para preparação para casamento. Eu quero mostrar uma duplinha aqui, que é essa aqui, o namoro e o noivado, que tem um xizinho, né? O que Deus sempre quis. É um livro muito bom. E esse aqui é a complementação dele, perguntas e respostas sobre o namoro e o noivado que Deus sempre quis. Então, algumas recomendações, se você quiser, vai estar aqui na frente depois. Se quiser olhar mais de perto, está à disposição. Nem todos esses livros tem aqui na biblioteca da igreja, mas também a gente pode indicar onde comprar, pode emprestar, enfim. Ok? Hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre masculinidade de acordo com a Bíblia. E eu botei esse título, esse subtítulo um pouco provocativo, né? Separando homens de meninos. E aí, somos homens ou somos meninos? Por que isso? Porque a Bíblia vai falar algo nesse sentido, vai falar de que existe uma mudança, uma travessia do homem para assumir a sua postura como homem, deixando de ser menino. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Eita, só um pouquinho aqui, deixa eu me ajeitar. Botar aqui. Muito bem. Eu quero, antes de mais nada, te apresentar um sujeito aqui chamado Jeremy Glick. Esse cara ficou conhecido lá em 2001. Se você é adolescente, você não passou por isso, mas certamente você ouviu de um momento muito importante da história mundial, que foi o ataque terrorista às Torres Gêmeas, né? Você deve ter ouvido falar sobre isso. E esse cara morreu como um herói nesse dia. Ele estava no voo 93 da United Airlines, que caiu na Pensilvânia nesse dia. Esse atentado foi programado com 4 aviões, né? 2 nas Torres Gêmeas, um, se não me engano, no Pentágono, e um provavelmente se dirigia a Washington para acertar ou ali o Capitólio, ou a Casa Branca, alguma coisa nesse sentido. E esse cara era um dos tripulantes desse voo. Ele foi tido como herói. Por quê? Porque se resgatou diversas conversas
de tripulantes com seus familiares. Os tripulantes já estavam sabendo dos ataques terroristas nas Torres Gêmeas, e eles estavam naquela situação que 3 terroristas tinham então dominado o avião. Então os homens que estavam lá começaram a conversar, ter conversas telefônicas com suas esposas, explicando o que estava acontecendo naquele momento. E Jeremy Glick é um dos que estavam falando com a sua esposa, dizendo: olha, aconteceu isso, nosso avião foi dominado por terroristas, né, foi sequestrado, mas 3 de nós vamos fazer alguma coisa a respeito. E ele falou: nós vamos lutar com os sequestradores. Imagina você, esposa, respondendo o que a esposa dele respondeu: faça o que deve ser feito. E pá, acaba a conversa. Todos sabiam o que ia acontecer, né? E como o avião caiu, subentende-se que algo foi feito, que não atingiu, foi o único avião que não atingiu o seu objetivo, né? Terrorista. E talvez eu e você vamos olhar para um cara desse e dizer: isso é um homem. Isso é um homem, um herói. Ou talvez você tenha outra definição de herói, outra definição de masculinidade. Mas eu quero te dizer que a Bíblia tem algo a falar sobre isso. E a pergunta que nós queremos responder, então, o que é um homem de verdade? E o que diferencia ele de um menino? De alguém que não assumiu o seu papel como homem. E nessa pegada nós queremos aprofundar em 2 textos. Um lá em Gênesis, que vocês perceberam que nós abordamos nas 3 pregações, né? Nas 3 pregações vamos abordar Gênesis, porque é ali onde Deus traça o que Deus quer para a humanidade, o que Deus quer para a mulher, o que Deus quer para o homem, quais são as nossas missões. E é ali que a gente tem que começar a história. E depois nós vamos para Efésios de novo, como foi um texto bastante falado semana passada. Mas antes disso eu te convido a mais uma vez a baixar a tua cabeça e te colocar diante do Senhor e pedir para Ele que Ele fale ao teu coração. Senhor Jesus, obrigado porque Tu nos dás a Tua palavra. Nós não andamos aqui à deriva, Senhor. Nós estamos aqui tentando, tateando, tentando Te encontrar, mas nós temos algo firme, uma rocha, Senhor, que é a Tua palavra. A Tua palavra que criou céu, terra, mar, que criou o ser humano. A Tua palavra que nos diz hoje como nós devemos nos portar diante de Ti e diante da sociedade e diante da nossa família, Senhor. Então nos dá humildade, nos dá clareza. Me ajuda, Senhor, a falar as coisas com clareza, Senhor. A Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Como vimos semana passada, nós vamos ver alguns pontos, ok? São 5 pontos, se eu não me engano, sobre o que define um homem de verdade. E vamos ver o contraponto nessas situações, quais são atitudes de menino, ok? Então o primeiro ponto, já vamos entrar, é que um homem é aquele que sabe qual é a sua missão. Qual é a sua missão? Você sabe? Qual é a sua missão como homem, como ser humano? Eu quero te dizer algumas coisas que não são a tua missão. A tua missão não é ter um corpo sarado e bombado. Essa não é a tua missão. É errado? Não, mas não é a tua missão. A tua missão não é ser reconhecido como um grande profissional. Não é essa a tua missão. A tua missão também não é deixar para os teus filhos aquilo que você não teve. Mas o que está de errado nisso? Nada a princípio. Mas essa não é a sua missão. O que é? Talvez conseguir uma aposentadoria boa e viver tranquilamente o resto dos seus dias, porque está pensando lá no fim da vida, né? Não, também não é essa a nossa missão. Vamos abrir
lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, inicialmente. E para ajudar vocês aqui, algumas pessoas reclamaram para mim, dizendo que o Stefano colocava os versículos e já assumia o título lá, não sabia o que estava falando. Está ali em cima, ó. O homem é aquele que sabe a sua missão, beleza? Então você sempre vai ter a referência lá. Gênesis 1, 28. Olha o que vai dizer aqui. Deus os abençoou na criação, lá na criação está falando. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O Senhor Deus, agora é o segundo, capítulo 2, versículo 15, vai complementar essa ideia, dizendo que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-los. Eu destaquei algumas palavras ali, espero que você tenha acompanhado, mas a Bíblia vai dizer que Deus deu uma missão para o ser humano, e a missão se resume nessas palavrinhas aí. Primeira é crescer e multiplicar, e nós já falamos sobre isso, não quero me alongar nesse tema, mas que um dos objetivos de Deus era ter seres na terra que povoassem a terra, que fossem a imagem e semelhança de Deus. E somente você é isso. O seu cachorrinho não é isso. Não é. Nenhum outro ser na terra espelha Deus. Você espelha Deus. Então, essa é uma tarefa do homem. A procriação, a multiplicação, espelhar e espalhar a imagem de Deus. Isso não se resume simplesmente em botar filho na terra, mas se resume em eu viver uma vida que espelha quem Deus é, para que todos vejam, olhando para mim, quem é Cristo, quem é a Trindade. Mas não para por aí. Deus deu uma outra missão ao ser humano, que é cultivar e guardar a terra. Olha só que interessante. Isso vai um pouco além da minha zona aqui, onde eu estou. Cultivar e guardar a terra. É interessante que muitas vezes eu vejo um pouco isso nas pregações, viu? Talvez é falha nossa mesmo, mas nós temos uma responsabilidade como seres humanos diante da nossa sociedade, diante da nossa comunidade, diante da natureza. Como é que nós administramos aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos, que é a sua criação? Será que temos cuidado e feito esse mundo prosperar? Ou o meu interesse é só até onde fecha o meu portão, daqui para fora que se exploda, né? Na verdade é a prefeitura que tem que consertar. Está sujo aqui na frente da minha rua. Prefeitura, né? Complicada a prefeitura. Deus botou na minha mão. Como é que nós temos influenciado a nossa comunidade, servido a nossa comunidade? Será que minha relação com a comunidade é simplesmente de cobrança, de ver o erro dos outros? Ou será que nós vamos à ação? Cuidar daquele que está desprovido de ajuda? Aquele que é vulnerável? Será que estamos prestando atenção no nosso melhor? Então, homem é aquele que olha para isso e toma uma atitude, porque é sua responsabilidade. O que é um menino nesse contexto? Menino é quem nega a sua missão de liderança dentro do lar, essa procriação na família e o cuidado com a sua comunidade, vive só para si. Quem se acha autossuficiente. O homem, talvez, que não inclui a sua esposa na missão, porque a missão é dos dois. Não quer ter filhos, peguei pesado agora, né? Ou cuidar deles. Se esse é o objetivo de Deus, se é isso que Deus quer de nós, entendemos,
ter filhos nos é impossibilitado. Mas essa é uma missão que Deus nos dá. Às vezes não queremos ter filhos por medo, porque eles vão atrapalhar os meus planos. E aí a minha liberdade? E Deus diz: não, a tua liberdade está quando você faz a vontade do Senhor, né? Vamos continuar? Beleza. Ponto 2. Homem é aquele que é leal à sua companheira. Agora vamos entrar diretamente na questão do casamento. Homem é aquele que é leal à sua companheira. Deus criou o homem. É interessante que ele deu uma tarefa muito especial para o homem. Lá na criação, que se restringia ao começo da história, disse: homem, vem cá, eu tenho uma tarefinha para você. Eu quero que você dê nome para os animais. Imagina a cena, né? Deus trazendo um elefante, os animais em filinha indiana, assim, né? Um atrás do outro. Não sei como é que foi, mas Deus pediu para ele dar nome aos animais. E o homem começou a perceber: cachorrinho, cadelinha, um elefante, um elefante, passarinho, a passarinho. Uma coisa está errada aqui. E o homem percebeu que faltava a sua complementação. Todos os animais tinham uma complementação. E eu? Cadê? Deus, chegamos no ponto. E a Bíblia fala, então, Gênesis 2, 23, o seguinte: disse então o homem, depois que Deus cria a mulher e apresenta a mulher diante do homem, o homem olha para aquilo e diz: uau! Como diz lá o gaúcho, me caiu esbuteado do bolso. Já ouviu essa? Não, né? É aquele espanto, aquele negócio inesperado. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. É interessante que essa expressão, osso dos meus ossos e carne da minha carne, vai falar de uma intimidade, de algo que essa sim é parecida comigo, e não só parecida comigo, mas tem tudo a ver comigo. Ela foi tirada de mim, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O Antigo Testamento, ele usa muitas vezes uma expressão muito parecida, que é talvez paralela a isso, que é sangue do meu sangue, né? E tu vai ver em muitos momentos esse texto sendo usado, mas em geral essa expressão é usada quando alguém vai falar com outras pessoas reclamando uma lealdade, dizendo: veja, você é sangue do meu sangue, nós temos algo em comum, nós temos algo que nos liga profundamente. Eita, seja leal comigo, você faz parte de mim, somos da mesma linhagem. E é interessante aqui que Adão não é aquele que reclama uma lealdade, mas quando ele vê Eva, ele diz: você é aquilo que me complementa. É como se Adão estivesse fazendo uma declaração de lealdade a Eva naquele momento. Você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nós temos uma ligação íntima e profunda entre nós. É como se isso fosse os primórdios daqueles votos de casamento. É como se Adão estivesse vendo a sua esposa e disse: eu prometo ser leal a você, eu prometo estar com você na alegria, na tristeza, no amor, na dor, em todos os momentos. É a declaração mais linda de compromisso que nós temos na Bíblia. Tanto que depois nós vamos ver Deus falando
que nós somos membros do corpo de Cristo. Deus vai dizer: está vendo? Essa é a intimidade que eu tenho com vocês, osso dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue. E Deus nos pede então para que nós sejamos homens leais a esse voto, a esse compromisso. E é uma aliança interessante, que é também pré-estabelecida, que é proveniente dessa natureza sanguínea da relação entre as pessoas que fazem o pacto. Nós temos uma união de sangue, que talvez não na mesma família, quando nós coabitamos, nós nos tornamos uma só carne. E esse osso dos meus ossos e carne da minha carne vai falar dessa lealdade que talvez a gente pode dividir em dois aspectos. Um primeiro é em compromisso. Você tem um compromisso inquebrável com essa pessoa que está do seu lado, se você é casado, lógico. Profundo compromisso. E não é um compromisso simplesmente de palavra, de um contrato, mas é um compromisso de intimidade. Você e sua esposa são um. O que você passa, ela passa. O que ela passa, você passa. A sua alegria é a alegria dela. A tristeza dela é a sua tristeza. É assim. Não existe mais abandono. Não existe mais. Agora é junto. Intimidade nas coisas mais profundas do coração. Se tem alguém para quem você pode abrir o seu coração, ou deveria poder abrir o seu coração em todas as suas angústias, os seus pecados, as suas alegrias, os seus sonhos, é quem? A sua esposa. Seja leal. E Deus vai falar em alguns momentos lá no Antigo Testamento, não pus o texto aqui de propósito para a gente não se alongar, mas Malaquias 2,14, Provérbios 2,16 e 17 diz que o Senhor é testemunha dos votos que você fez com uma companheira da sua mocidade. Ou seja, Deus está vendo o que você prometeu. Não é só uma escritura lá no cartório, mas é algo diante do Senhor. Será que estamos sendo fiéis a isso? Diante disso, o que é um menino? O menino é aquele que baseia a sua vida nos prazeres, conforto, e não nas alianças. Que qualquer desejo diferente do meu coração, qualquer intempérie que começa a prejudicar a minha vida, eu pulo fora. Ou eu faço, nem te conheço, te acerta sozinho. Não. Essa é uma posição de menino. Terceiro ponto: homem é aquele que deixa para se unir. O que eu quero dizer com isso? Vamos abrir a palavra, Gênesis 2:24. Diz assim: depois que criou o homem, depois dessa expressão que nós vimos de osso dos meus ossos e carne da minha carne, o autor de Gênesis, provavelmente Moisés, ele vai dizer: por essa razão, por esse vínculo tão forte que existe entre homem e mulher, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão, como a gente falou, uma só carne. Gente, isso aqui é muito profundo. Deixar quem? Quem o homem precisa deixar? Pai e mãe. O que pai e mãe significa na vida de uma pessoa? Vamos lá, me ajuda. O que pai e mãe significa na vida de uma pessoa? Porto seguro. Daí qualquer coisa eu corro para o pai e para a mãe. Certo? O que mais? Como é que é? Provedor.
eu preciso de algo, corro para pai e mãe. Mais alguma coisa? A autoridade. Muito bem, pai e mãe falou, a gente obedece, né? Cuidado e proteção, a gente sabe, né? Douglas fala sobre isso. Ele falou, deu um exemplo uma vez, né, Douglas? No carro, que tu falou, né? Eu estou dirigindo aqui e meus filhos estão fazendo o que atrás numa viagem? Dormindo, eles não estão nem aí para a viagem. Mas e o risco? O pai que assume. Não sou eu não tenho nada a ver com isso, é o pai que assume os riscos. O que Deus está falando aqui para a gente? Que a gente precisa deixar a nossa posição de ser saciada as nossas necessidades, de buscar sempre em outro o suprimento, o nosso cuidado, essa relação com os pais, para agora nós nos deslocarmos em direção à nossa esposa, e agora quem vai assumir esse papel sou eu. Eu vou ser aquele que vai suprir, eu sou aquele que vai cuidar, eu sou o porto seguro, eu sou aquele que assume os riscos. A gente falou semana passada, ou na primeira semana, um pouco sobre isso. Eu sou o guarda-costa, eu sou o que vou receber as pedradas. Agora é essa mudança. E é interessante que, talvez no primeiro momento a gente pudesse dizer a mesma coisa da mulher, mas não, Deus diz para o homem. O que isso me fala? De iniciativa. Homem, eu e você precisamos ter iniciativa. Não podemos esperar a necessidade cair no nosso colo, a gente tem que estar atento. Aconteceu qualquer coisa, não dá mais para correr para papai e mamãe. Agora eu preciso me virar. Eu falei com o David, estava conversando sobre isso. E sabe qual é o melhor jeito? O pessoal que está para casar aí, né? Sabe qual é o melhor jeito de a gente quebrar esse vínculo? Vai morar em outro país. Senão resolve tudo. Mas é o momento da gente quebrar esse vínculo. Ah não, meu pai e minha mãe não importam mais, eles não são sábios para me dar instrução. Com certeza. Mas você não depende mais disso. A pior coisa é quando dá atrito entre o casal. Cada um corre para baixo da saia da sua mãe. Ah, porque foi? Porque minha esposa. Gente, isso é veneno para o seu relacionamento. É hora de a gente aprender a assumir a nossa responsabilidade, tomar a iniciativa, ir ao encontro da esposa. Aliás, adolescentes, jovens, esse negócio de ficar esperando a mulher tomar iniciativa, né? Vamos atrás. Não é garimpar e ficar dando em cima de toda a mulher, mas tome a iniciativa. Isso está em você, faz parte do que Deus está planejando para você, ok? A Bíblia fala da gente se tornar então cabeça da mulher. E qual é o resultado disso? Uma só carne. Diferente do relacionamento do pai para um filho, em que o pai prepara o filho para quê? Justamente para abandonar o ninho, né? Tipo, eu estou aqui te protegendo, eu estou aqui cuidando de ti, mas não é para sempre não, viu? Chega uma hora que o passarinho tem que criar asa e tem que voar o seu próprio voo, né? A gente vê isso, é interessante, na natureza a gente vê isso. Chega uma hora que, se vocês têm uma cadelinha que Deus cria em casa, chega uma hora que a cadela te vira, sai daqui, né? Começa a rosnar, começa a dar mordiscadas, é hora de tomar o teu rumo. Esse é o relacionamento pai, mãe, filho. É preparar para viver outra vida. O relacionamento matrimonial não é isso.
Eu estou me esforçando para que a nossa intimidade seja cada vez maior. Não existe competição, não existe mais separação, agora é nós aqui, cada vez mais íntimo, quanto mais íntimo melhor. Essa é a diferença, uma só cara, essa intimidade que a gente tem falado. Por que será que é difícil esse processo para nós? Eu digo não só para homem, para mulher também, né? Um dos textos que eu li aqui, ele vai falar duas razões. Uma é porque eu preciso redefinir os meus relacionamentos com a família do pai, a família dos sogros, e redefinir aquele relacionamento com aquela que outrora era a minha namorada, agora é minha esposa. E às vezes demora para cair a ficha que os relacionamentos mudam, que a dinâmica dos relacionamentos muda. Eu vivi esse negócio de estar longe de casa. A gente casou, um mês depois a gente estava na Argentina, passamos 3 anos lá. E olha que ainda assim tivemos alguns problemas nesse sentido, que a gente teve que sentar e não, ó gente, é aqui dentro que a gente vai resolver isso. Porque quem papai e mamãe vão defender? A não ser que o genro seja fenomenal, né? Mas em geral é a filha, o filho, porque é aquele que ele conhece desde cedo. Ele não quer que nada aconteça de mal. Mas os pais precisam entender agora que o relacionamento com o filho é diferente. Segundo ponto, que é a nossa tendência de voltar para o conforto, para a segurança e para a dependência. E isso gera muito problema no casamento, sabe por quê? Porque muitas vezes o marido faz da esposa uma mãe. Acha que a esposa tem que lidar com ele como a mãe lida. Prepara o meu cafezinho. É errado a esposa falar, não é, gente, não é esposa. Estou dizendo a dependência. Que tudo tem que partir dela. Ela tem que ajudar em tudo. Ela tem que proteger ele. E ao contrário, gente, eu tenho que proteger minha esposa. Iniciativa faz parte da missão do homem. Homens apáticos que buscam apenas seu próprio conforto não estão obedecendo essa ordem de deixar e se unir. O que o menino faz nessa situação? Ele vive na dependência de que outros sempre supram as suas constantes necessidades. E se eu não tenho necessidades supridas, a culpa é do outro. A culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu chefe, a gente pode expandir isso, né? Isso é o contrário do que a Bíblia está falando. É sempre minha culpa? Não. Mas é agora hora de levantar a cabeça e tomar uma atitude. Próximo. Homem é aquele que ama e cuida da sua esposa. Vamos lá para Efésios. Abre a tua Bíblia lá. Efésios capítulo 5, versículo 25. Depois a gente vai pular alguns versículos e para o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor, a ordem mais clara aqui: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Simples assim, e tão difícil assim. A ordem é simples, agora aplicar isso. Ele podia ter dito assim, né? Ame a sua mulher como teu líder ama a sua mulher, né? Deus, porque Deus é perfeito, o que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar lá? Podia dar um referencial mais perto da gente, né? Mas não, é justamente porque tem que ser um referencial perfeito. E a gente pode pensar como é que Cristo amou a sua igreja. Diz ali, se entregou por ela.
A Bíblia diz que Cristo morreu por amor à sua igreja. E Deus não quer nada mais, nada menos do que isso, marido, em relação à sua esposa, que você morra pela sua esposa. Talvez eu perguntar aqui se você se jogaria na frente de um carro pela sua esposa. Não vou perguntar, mas eu creio que todos os homens levantariam. Eu me jogaria na frente do carro para salvar a minha esposa. Eu não teria problema com isso. Mas eu quero ler um outro texto com você, que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Acompanha comigo. Vai falar da profundidade do amor de Deus para com a gente, de Jesus para com a sua igreja, melhor dizendo, que embora sendo Deus, Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Eu quero chamar a atenção para uma palavrinha dessas que eu destaquei, que é o até. O amor de Jesus não se revela simplesmente no fato de morrer por sua esposa, mas é muito mais um processo todo que levou até a morte de Jesus pela igreja. Isso começou não quando Jesus nasceu aqui na terra, mas na eternidade passada, lá em Gênesis que nós vimos. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou que da semente da mulher viria um Redentor. E Deus ali já estava decidido: Cristo vai morrer pela sua igreja. Então, desde a eternidade passada, Deus havia decidido em Cristo morrer. E o que levou a esse morrer? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, Deus falou assim: não existe nada, nem o fato de eu ser Deus, não existe nada na minha vida, na sua vida, homem, que vale a pena eu me agarrar e não amar minha esposa. Não tem nada que vale a pena deixar no meio disso. Deus deixou a sua glória. O que é maior do que isso? E o que é mais legítimo do que isso para Deus? Deixar ter a sua glória. Então Deus, primeiro, considerou que não tinha nada para se apegar. Ele se esvaziou. O que isso pode significar para nós? Nossos próprios desejos, nossos próprios sonhos, nossas próprias necessidades, às vezes. E tomou uma forma de servo. Homem, sabe quem você era a sua esposa? O servo. Tornando-se semelhante aos homens. Imagina Deus, onipotente, onisciente, onipresente, todos os olhos que você pode pensar. Agora tem uma vida num corpo humano que vai até a ponta dos dedos, que não consegue passar daí. Uma mente que ele diz depois para os seus discípulos que tem coisa que só o Pai sabe, que nem ele sabe. Limitou a sua consciência. Um homem agora que é suscetível a todo tipo de emoção, sofrimento. Essa é a limitação de Jesus por amor. E você pensa: até onde vai meu amor? Eu queria toda a sua vida, até você dar toda a sua vida. É tão profundo assim, né? É tão profundo. Você está vendo que mais do que simplesmente uma atitude heróica de se jogar ou de ir lutar contra terroristas, a sua atitude de morte é diária. É uma decisão que você tomou lá no casamento, e que isso diariamente você vai estar lutando contra você mesmo, humilhando a si mesmo, deixando seus próprios interesses de lado por amor à sua esposa. Ah, mas eu não sinto nada. Deus não está falando aqui de sentimento.
Sabe quando é que vem o sentimento? O mundo é muito ligado nisso agora. O que eu sinto é o que eu sou. E Deus diz: nada disso. Nada disso. Você é o que eu digo que você é. O que eu criei você para ser. Então, Deus falou: vocês são uma só carne. E é isso, vocês são uma só carne. Não interessa. Pode ser meio duro aqui, mas não interessa o seu sentimento. Mas eu vou te dar uma esperança. Eu vou te dar uma notícia muito boa. Quando você começa a viver isso, gente, você vai amar a sua esposa como um louco. Sentimento feio. Deus traz isso. Porque Deus não é masoquista. Ele não está querendo que você sofra, não é isso. Deus está querendo que você experimente aquilo que Ele planejou para você. E não existe nada mais prazeroso do que viver aquilo que Deus planejou para você. Tiago vai dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está percebendo? Deixe as tuas paixões, os teus desejos, vá ao encontro da sua esposa. As guerras vão terminar. Mas ela está errada. Ok, pode ser. O Senhor sabe. Eu tenho um exemplo meu, que quando eu fui para o seminário, a gente foi para a Argentina, e a gente passou poucas e boas lá, né? Situações bastante estranhas às vezes, e uma era que a gente ia fazer ministério nos fins de semana numa igreja que ficava na região metropolitana, na periferia da grande Buenos Aires lá. A situação era meio complexa, vamos dizer assim, né? A gente pegava um ônibus, que uma missão lá, sei lá, tinha um ônibus, e eles pegavam os alunos no seminário e iam deixando nas igrejas, né? Aquele ônibus, entrava água por cima, entrava água por baixo, não tinha janela, era um horror. Um dia a gente estava fazendo a volta assim, numa rotatória assim, daqui a pouco a gente olha para a janela, o pneu do ônibus saindo rolando, né? Jesus, onde é que ele se meteu? Daí a gente ficou esperando para trocar o ônibus. Chegou um outro ônibus, tinha algum problema naquele ônibus, o escapamento voltado para dentro, parecia aquelas câmaras de tortura nazista, assim, aqui na câmara, um negócio assim, o ônibus começou a encher de fumaça, todo mundo começou a tossir, nariz começou a sangrar, de uma menina lá. Mas, homem, nós somos valentes, nós suportamos, matamos no peito e bora lá, é para fazer a missão. E a minha mentalidade, a esposa é minha carne, estamos juntos nessa, né, minha esposa? Não é bem assim. A Júlia sofre muito com rinite e tudo mais, e lá toda noite era uma festa de São João quase, que era fogueiras e mais fogueiras, mais de lixo. O pessoal juntava lixinho no fim do dia. Você imagina aquele bairro fedendo a lixo queimado toda noite, e a gente caminhando na rua, aquele negócio mexicano. Você deve imaginar que a gente brigou bastante nesses tempos. Eu digo que grande parte da culpa foi minha, porque eu não soube proteger a minha esposa, por amor ao ministério. Olha só que bonito, né? Mas o ministério que Deus deu para mim, eu falhei. Ainda luto com isso. Às vezes eu tenho que dar um puxão de orelha e colocar: olha o que Deus quer. Vamos passar para o próximo texto aqui, Efésios 5, 28 a 31, continuação daquele texto de Efésios. Vai dizer: da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Daí você vai pensar: mas aquelas meninas que são anoréxicas, elas não têm o seu corpo? Não. Elas amam tanto o seu corpo que não conseguem aceitar do jeito que ele está. Não é verdade?
nós entramos em neuras físicas muitas vezes, né? Talvez a Ibérica possa me ajudar com isso, justamente por não aceitar aquele contexto em que a gente está, aquela situação. A verdade, a Bíblia vai dizer que a gente ama o nosso corpo. Essa é a verdade. E como é que a gente deve amar nossa esposa? Como o nosso próprio corpo. A gente precisa entender que existe uma vulnerabilidade feminina. E talvez isso te assuste. Ah, mas como assim? Não, era forte. Sim, mas existe uma vulnerabilidade. Se não fosse assim, não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha a Delegacia da Mulher, não tinha toda uma lei agora que a gente falou, não tinha. Mas isso não diminui a mulher. Pelo contrário, a gente viu lá no primeiro encontro que a mulher tem uma missão especial na maternidade, onde todos os seus esforços estão concentrados muitas vezes ali, e o homem precisa ser o escudo desse sistema. Uma só carne. Se você se ama, cuide da sua esposa. Ela faz parte de você. A vergonha dela é sua vergonha, a dificuldade dela é sua dificuldade. Pegue junto, cuide dela com todas as suas forças. Continuação do texto, né? Complementando antes, alimenta o corpo dele cuida. É isso que nós fizemos no nosso corpo, cuidamos do nosso corpo, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. É Paulo citando lá o texto que a gente leu em Gênesis. O que é um menino diante da situação? É um menino aquele que trata a esposa com amargura. Onde é que eu peguei isso? Colossenses 3,19, ele vai dizer: maridos, amem a sua esposa e não a tratem com amargura. O que é tratar a esposa com amargura? O que seria isso? Dave Merck, que é um escritor de alguns livros dali que eu te mostrei, ele vai fazer uma pequena lista de exemplos do que poderia ser um homem que trate sua esposa com amargura. Por exemplo, a gente falou ontem sobre comunicação. Um marido que se recusa a falar com a sua esposa por 2 dias depois de uma discussão. Coração amargurado. E aqui vai um parênteses. Tem um cara chamado Rob Lister, que ele é um teólogo, ele vai dizer assim: embora os cônjuges devem perdoar e buscar a reconciliação, ambos os cônjuges, como o marido é o análogo, ou faz analogia do amor sacrificial de Cristo em relação à igreja, cabe a ele uma responsabilidade especial de tomar a iniciativa na busca da reconciliação relacional no casamento. Veja só, maridos, cabe a nós. Aconteceu um BO ali na nossa situação de casamento, é sua prioridade, especialmente sua, de buscar reconciliação. Outro exemplo de alguém que trata a esposa com amargura, um senhor de idade que não consegue perdoar a esposa por uma traição cometida muito tempo antes. Ou um marido, normalmente passivo e quieto, que de repente explode depois que sua esposa mais uma vez o humilha em público. Aquele pega casos um pouquinho fora do casamento, ele diz: um divorciado que contamina os filhos com histórias sobre a ex-esposa e mãe deles. Ou um homem recém-casado que se ressente das novas responsabilidades que toma como marido e a restrição de sua liberdade. Ou um homem de negócios que não procura sua esposa há muito tempo, pois encontra mais satisfação na pornografia do que com ela.
que sempre se mostrou relutante na relação conjugal. Isso é tratar a esposa com amargura. Como estamos tratando nossa esposa? Amando ou amargurados? É mais uma demanda. É mais um problema. É mais uma cobrança. É mais um dor de cabeça. E aquilo vai acumulando no nosso coração, começamos a tratar ela com amargura. Terminando, estamos chegando. Homem é aquele que pastoreia a sua casa. Vamos pegar esse trechinho que a gente deixou de fora antes, Efésios 5, 26 e 27. Vai dizer o seguinte: que Cristo então, Ele se entregou para quê? Para santificá-la. Fala de Cristo em relação à igreja, ok? Mas como exemplo, marido e mulher. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É interessante, não sei se alguém de vocês já viu isso. Isso é um tanque, mikvah. Ele fica lá em Olinda, né, na casa da Branca Dias, lá que descobriram. Isso fala um pouco então da influência judaica aqui em Recife, enfim, no Nordeste. E é bem provável que quando Paulo vai falar da santificação da água pela palavra, ele esteja fazendo uma referência a isso, a esse tanque. Por que água? Porque existia um ritual judaico, que existe ainda na verdade, e que a mulher, antes do casamento, ela tomava um banho ritual de purificação, que é esse mikvah. Então é interessante, você tem a oportunidade de visitar, eu não sei os nomes lá, mas na parte superior lá, né? Tem a capela lá, a igreja lá, e a gente teve essa oportunidade, né? Essa pequenininha ali é a laje. Então ele faz essa comparação, que na verdade ele vai dizer que a purificação que acontece, como se fosse pela água, acontece pela palavra de Deus. E a responsabilidade, ele vai dizer que Cristo faz isso com a igreja, e nós devemos fazer isso com nossas esposas, pastoreá-la. Aqui, vamos voltar. E santificá-la. O que seja santificar? Separar ela mediante a palavra. Eu e você, homens, somos responsáveis por levar a nossa esposa aos pés de Cristo, em oração por ela, em oração com ela, em leitura da palavra, em momento devocional, em saber olhar a criação de Deus, analisar as situações conforme a palavra de Deus, prestar atenção no mover, na ação de Deus na nossa vida. Essa é a nossa função, o pastoreio, o cuidado, o levar e conduzir a nossa casa. Isso se refere a nossos filhos também. E nesse sentido, o que um menino faz? Ele joga essa responsabilidade de cuidar espiritual da família sobre a esposa. Eu não sei falar, eu não sei fazer. Tu tem mais jeito com as palavras, faça você. E que vê na esposa, nas necessidades da esposa, inclusive espirituais, empecilhos e não responsabilidades, de não conseguir aquilo que eu quero. Mas é nossa responsabilidade conduzir e levar essa nossa esposa e a nossa família à santificação, a limpeza dos pecados e a mostrar o que a palavra diz sobre a criação de filhos. Sobretudo, o que eu quero salientar aqui, talvez se traduz numa palavrinha para nós. E se esqueceu tudo que eu falei agora, lembra disso. Iniciativa. Tome a iniciativa. Pule na frente, fale, faça. Não fique esperando. É isso que Deus quer de nós.
Por exemplo, eu percebi na minha vida que muitas vezes eu ficava esperando as demandas de Júlia. Até hoje é algo então que eu estou tentando consertar na minha vida. Mesmo eu querendo servir Júlia, eu percebi que as demandas vinham, e eu percebi, sabe o que me falta? Iniciativa, de prestar atenção no que ela precisa, o que minha família precisa. Então, por exemplo, você sabe o que acontece com seus filhos homens? O que acontece na escola? Você tem acompanhado, tem buscado ativamente perguntar para sua esposa como é que foi a tarde com eles? Aconteceu alguma coisa? Como é que está a obediência? Você sabe quais são os temores da sua esposa? Você sabe o que tem pesado na rotina dela? Que você talvez possa ser um instrumento de Deus para aliviar a rotina dela. Você sabe quais são os sonhos dela? Quais iniciativas você tem tomado para que o clima em casa seja mais tranquilo? Quais iniciativas que você tem tomado para o crescimento espiritual da sua família? O que você faz? Olha, isso é interessante. O que você faz quando seus pais ou sogros estão tentando dominar o modo como vocês educam seus filhos? Isso acontece com muita frequência, principalmente no começo do casamento. Você ora para os seus filhos e chama sua esposa para orar junto? Iniciativa, toma iniciativa, servir com iniciativa. Voltando ao nosso exemplo lá no começo, John Glick, parentes próximos deles falaram assim, esse é bem o tipo dele. Eu sabia que ele ia fazer isso, porque ele é um cara que tomava iniciativa. Um outro acrescentou, o ex-chefe dele falou assim, ele era um cara pragmático, assumia a responsabilidade pelas coisas, focado, amava a família. Aí está. Teria a última parte para ver que era o que fazer quando a esposa não aceita a minha liderança, mas isso eu vou jogar o link lá no nosso grupo, e você que é um homem de iniciativa, você vai clicar no link e vai ler o texto, amém? Vamos abaixar nossa cabeça, o pessoal do louvor pode se chegar. Senhor Jesus, o teu plano é perfeito, não podemos duvidar disso. A missão que tu deu para nós, como homens, é perfeita. Nós não conseguimos cumprir completamente, Senhor, porque sabemos do pecado que nos domina, mas sabemos que Cristo morreu na cruz para nos livrar do pecado, para nos fazer nova criatura. Nos ajuda a entender o teu amor por nós, para que a gente possa então amar nossas esposas como tu nos amas, Senhor Jesus. Te damos glórias, graças, Senhor, porque não estamos sozinhos nessa luta. Quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre nossas famílias aqui na igreja. Cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que já são casados há muito tempo, aqueles que estão começando agora seu relacionamento, aqueles que nem começaram, aqueles que estão sonhando com o relacionamento. Que a tua missão, a tua verdade fique gravada no nosso coração, Senhor. E nos tornemos uma igreja feliz, porque a nossa família é feliz e completa, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém.